vocês! No vídeo de hoje eu vim trazer 3 temas prováveis que irão cair na redação do Enem. Se você é novo aqui no canal, não se esqueça de inscrever-se, clicar no sininho para receber notificações de vídeo novo em primeira mão e deixar um like nesse vídeo. Além de me seguir nas redes sociais, é só procurar por @meninacachos. Eu sei que eu tô muito tempo devendo pra vocês vídeos relacionados a Enem, vestibular, cursinho, redações, mas o problema é que todo o material que eu tenho disponível não foi feito por mim, e sim pelos meus professores. Então eu preciso da autorização deles para poder divulgar pra vocês. Que foi como aconteceu com os temas da redação. A minha professora, a Carla, maravilhosa, que dá aula pra mim lá no cursinho no Biorrossi, que tem em Uberaba, em Uberlândia, ela autorizou que eu divulgasse pra vocês todo o material que ela dá pra gente relacionado, né, aos temas. E são temas, assim, gente, sensacionais mesmo. Eu vou trazendo de 3 em 3, porque ao mesmo tempo que eu vou falar o tema pra vocês, eu quero discutir um pouco esse tema pra poder dar ideias pra vocês de intervenção, ideias pra vocês abordarem ao longo do desenvolvimento do seu texto, tá bom? O primeiro tema que eu quero trazer pra vocês é relacionado aos limites entre o humor e o bullying no cenário educacional brasileiro. Bom, o bullying é um assunto assim muito discutido, principalmente nas redes sociais. Se você der uma pesquisada no Google ou até mesmo uma enxeretada no seu Facebook, por exemplo, você verá diversas matérias que abordam referente ao bullying praticado por pessoas do mesmo convívio em salas de aula dentro das escolas do Brasil. Então, eu vou falar pra vocês algumas coisinhas que ela colocou nesse texto como texto base, inspiração, igualmente o Enem dá. E eu quero ver se eu consigo pegar esse material dela, eu quero xerocar ele, né, tirar um impresso e colocar dentro de um drive pra vocês. Bom, o que é o bullying? O bullying compreende comportamentos com diversos níveis de violência, que vão desde chateações inoportunas ou OX, até fatos francamente agressivos, em forma verbal ou não. Intencionais e repetidos, sem motivação aparente, provocados por um ou mais estudantes em relação a outros, causando dor, angústia, exclusão, humilhação e discriminação, por exemplo. Então, gente, uma das coisas bem legais, assim, que eu colocaria num texto desse se eu fosse desenvolver baseado nesse tema. Eu começaria a minha introdução falando referente a definição de bullying na sociedade atual. Porque o bullying antigamente ele não era definido como bullying, ele era definido como uma brincadeirinha de mau gosto ou era apenas uma assim brincadeira de criança, né? Então eu colocaria no caso a definição atual do bullying, como que assim essa definição trouxe um estudo maior nessa área, que deixou de ser considerada apenas uma brincadeira e sim um movimento de agressão, de exclusão, de humilhação. Eu colocaria minha introdução nisso. O meu desenvolvimento eu separaria em 2. A minha primeira parte de desenvolvimento eu colocaria baseado nas limitações das pessoas que causam o bullying, não aquelas que sofrem, aquelas que causam. Porque se uma pessoa ela causa o bullying, ela tem um motivo aparente para estar realizando aquilo. Muitos pesquisadores dizem que a pessoa que faz bullying com a outra normalmente vê o defeito em si mesma, mas esconde e precisa demonstrar ele através de humilhações frequentes a uma pessoa que tem menos força ou menos agilidade, ou seja, menos baseado no ponto de vista de quem está causando o bullying. Então esse seria o meu primeiro parágrafo de desenvolvimento. Eu abordaria essas pessoas que sofrem diversos problemas. E muitas vezes também, gente, elas não têm o apoio dos pais, entendeu? A pessoa tá ali causando bullying porque ela tem um problema maior dentro de si. E os pais, eles, por exemplo, não procuram uma ajuda psicológica para a criança, não procuram uma ajuda pedagógica, educacional. No meu segundo parágrafo de desenvolvimento, eu colocaria, no caso, o papel da escola nisso tudo. O que a escola pode fazer para poder melhorar esse crime, entre aspas, porque na verdade o bullying não é considerado um crime, mas sim as ações que tem dentro do bullying que são consideradas um crime, de acordo com o Código Penal. Eu colocaria como que isso ocorre, o motivo por que ocorre na escola e como a escola pode ser parceira desse movimento e acabar ajudando ambas as partes. E no meu parágrafo de conclusão eu colocaria maneiras de resolver isso.
Maneiras como, por exemplo, palestras, pesquisas, apoio, como eu disse, tanto educacional, pedagógico, como apoio emocional, principalmente a inclusão de psicólogos na escola para ajudar essas crianças, tanto as que fazem quanto as que sofrem, que são piores ainda, que carregam traumas e marcas durante a vida inteira. Então, assim, isso é um aparato base de como que eu colocaria baseado nesse tema, mas eu vou deixar pra vocês os textos exemplos, os textos bases, dentro de um drive pra você ler melhor e desenvolver o seu, porque eu também não posso dar ideia completa pro seu texto. O segundo tema que eu trouxe pra vocês é em relação à doação de órgãos, e o título dele é Os desafios para se combater o tabu acerca da doação de órgãos no Brasil e as consequências na vida dos brasileiros. Muita gente pode saber ou não, mas realmente a doação de órgãos no Brasil é um tabu devido a vários motivos, principalmente relacionados a questões religiosas, que é uma coisa que eu não vou adentrar profundamente, porque cada um tem uma religião diferente e deve ser respeitada e eu não quero que gere discussão aqui. Mas vamos lá. A doação de órgãos só pode ocorrer devido à morte encefálica, se ela for comprovada pelos médicos. E o que seria isso? É a perda completa e irreversível das funções encefálicas cerebrais, definidas pela cessão das funções corticais e de tronco cerebral. Portanto, é a morte de uma pessoa. Mas tá, Duda, por que tem um tabu sobre isso? Por que as pessoas não doam órgãos? Por que a família não aceita? Muitas vezes a família tem uma certa dificuldade em aceitar a morte daquela pessoa, principalmente quando essa pessoa está hospitalizada numa UTI e tem algum órgão vital ainda funcionando, apesar de ter uma morte cerebral. Então, a família, naquele momento, aquele momento de angústia, aquele momento de tristeza, eles não aceitam esse fato. Isso acaba ocorrendo que eles não aceitam também o fato de que os órgãos do seu ente querido, ali durante a morte, no seu momento, possam ser doados a outras pessoas. Então, como que eu colocaria isso num texto do Enem? Na minha introdução, eu falaria um pouco baseado sobre a importância que os órgãos, a doação de órgãos traz para uma outra pessoa que precisa daquele órgão. Falei órgão muitas vezes. A importância que a pessoa fala que precisa daquele órgão, ou até mesmo introduzindo um pouquinho relacionado às questões religiosas. Porque muita gente, assim, acredita, questões de antigos mesmo, gente, que o órgão de uma pessoa, por exemplo, não pode ser doado, um coração não pode ser doado, porque isso, se eu não me engano, é uma questão até de uma tribo, tribo ou uma religião, que o coração da pessoa não pode, é a única assim, parte do corpo que não pode ser doado, porque senão a pessoa que recebe aquele coração vai ficar presa pra sempre com a alma da pessoa que doou. Entendeu? Então, assim, se você for pesquisar baseado, assim, diferente em cada religião, cada uma vai falar um pouquinho sobre a doação de órgãos. Esse, por exemplo, é um exemplo pra vocês. E também tem, assim, muita questão, assim, das pessoas que são testemunhas de Jeová. Eles não podem realizar transfusão de sangue. Então, consequentemente, eles não podem doar órgãos, porque no meio envolvido tem sangue e irá ocorrer a transfusão de sangue. Um outro exemplo para vocês também. Então, na introdução eu abordaria um pouco disso, sobre a questão, assim, da religiosidade que impede a doação de órgãos e linkaria, né, duas frases para o meu desenvolvimento. No meu primeiro desenvolvimento, eu colocaria relacionado ao crescente aumento de pessoas que morrem no Brasil devido à falta de órgãos e também relacionado ao número de pessoas que morrem, mas podem doar os órgãos que estão em perfeito estado de condição. No meu segundo parágrafo de desenvolvimento, eu também colocaria em relação à família. Como que a família pode reagir sobre isso, baseado assim, no respeito à sua crença, baseado no seu respeito no que ele acredita, mas ao mesmo tempo ela pode pegar e ajudar a salvar uma outra pessoa. E na minha conclusão, eu colocaria formas de como os profissionais de saúde podem, por exemplo, conversar com essa família, podem consolar, podem explicar melhor essa família durante aquele momento de luto, para que elas possam, né, abrir assim a mente, o coração e disponibilizar, salvar a vida de outra pessoa. E também como o governo brasileiro pode ajudar nisso, como por exemplo campanhas publicitárias, o maior engajamento das pessoas, o famoso, assim, prêmios. Eu não sei falar assim, teria prêmio. Tipo assim, a pessoa que se cadastrar no banco de órgãos ou na doação de sangue, por exemplo, ela recebe tipo um incentivo, sabe? Tipo,
uma diminuição nos impostos, uma diminuição nas tantas taxas da vida que a gente paga, IPTU, IPTA, tudo mais. Então assim, você poderia colocar esses dois como no parágrafo de desenvolvimento. E o terceiro e último tema que eu trouxe pra vocês é relacionado aos transtornos mentais, e o título dele é o aumento dos transtornos mentais no Brasil e as consequências de sua negligência. Na verdade, assim, eu sempre achei que esse tema seria simplesmente um boom. Eu achei que ele fosse vir no Enem do ano passado, principalmente porque esse assunto está sendo discutido muito nas redes sociais ultimamente. O que seriam os transtornos mentais do Brasil? Os transtornos mentais que aqui estão tentando dizer seria a depressão, seria a ansiedade e todas as suas consequências que ele traz para a pessoa. Muita gente trata desse assunto como se fosse frescura, como se fosse uma falta de motivação ou preguiça, ou que a pessoa simplesmente não quer nada com nada da vida. Ela não vê esses transtornos mentais como um lado de uma doença, entendeu? Uma doença que normalmente não tem cura. Ela vê simplesmente como um descaso da pessoa. Tipo, você tá sofrendo tanto assim, você não consegue sair da cama porque você quer, entendeu? Porque você tem que pensar positivo pro mundo fazer a diferença, entendeu? Muitas pessoas acham que simplesmente coisas pequenas que as pessoas fazem podem influenciar isso, mas a verdade não. Isso engloba muito mais coisas do que a gente imagina. No dia 10 de outubro é comemorado o Dia Internacional da Saúde Mental e nos últimos 10 anos teve um aumento de 18% no número de depressões, principalmente entre jovens. E como eu colocaria isso, por exemplo, dentro da minha redação? Na minha introdução, eu colocaria referente à definição que ganhou esses transtornos mentais, a depressão e a ansiedade, como eles passaram a ser considerados uma doença que precisa de tratamento, que precisa de ajuda, e juntamente eu colocaria duas frases linkando para o meu desenvolvimento. No meu primeiro desenvolvimento, eu colocaria referente aos transtornos que as pessoas sofrem e, no caso, não tem uma ajuda específica. Tanto de familiares que não veem aquilo como uma doença, assim, como uma falta de motivação, tanto de psicólogos que não são capazes de superar aquilo. Uma pessoa até mesmo que não procura uma ajuda psicóloga, entendeu? No meu segundo parágrafo de desenvolvimento, eu colocaria isso em relação a negligência, principalmente do governo brasileiro, tem em relação à saúde dos seus habitantes. Colocaria a negligência que as escolas têm com os alunos, porque muitas vezes, gente, a pessoa começa a sofrer de depressão, ansiedade logo na vida, né, na fase da pré-adolescência, da adolescência. Quando a pessoa tá ali tentando passar no vestibular, faz cursinho, é estressante, fica o dia inteiro estudando, tem toda aquela pressão familiar na cabeça e tudo mais. Então a negligência da escola por não oferecer um apoio a esses estudantes que precisam. Eu também colocaria no caso a negligência dos hospitais, dos funcionários de saúde no Brasil, porque eu já vi muitos casos de pessoas que, devido a essa depressão e ansiedade, no caso, acabam se auto-machucando, e quando elas vão pedir socorro numa unidade de saúde, eles acabam sendo tratados como lixo. Essa seria a definição. É só você pesquisar no Facebook, tem muitos relatos sobre isso de gente, de enfermeiros que já falou pra gente que tentou se matar, que ele devia ter feito o trabalho direito, porque ele tava desperdiçando o tempo do enfermeiro, que podia estar tentando salvar outras pessoas, entendeu? Como se um caso excluísse ou fosse maior que o outro. Então assim, esses seriam os 3 pilares da negligência que eu colocaria baseado no meu texto. E na minha conclusão, eu colocaria como isso pode ser resolvido. Além da questão de palestras, da questão de incentivo, tanto familiar quanto pedagógico, eu também colocaria na questão de incentivo aquelas pessoas que sofrem, entendeu? Que mostrar pra elas que elas não estão ali sozinhas, que elas podem recorrer à ajuda, que elas sempre vão ter alguém pra ajudar elas. Então, gente, eu sei que eu falei demais, mas assim, por mim eu teria falado até mais, mas eu não, assim, detalhei basicamente tudo que você pode fazer ou colocar nos textos, porque eu vou tirar, né, vou tirar xerox desses textos básicos que ela me mandou, como eu disse pra vocês, eu vou disponibilizar pra você ter uma ideia melhor de o que você pode escrever, porque se eu acabar falando muito, você vai basicamente copiar o que eu disse. Eu não quero isso, eu quero que você desenvolva na sua cabecinha, baseado nas suas pesquisas, na sua vivência do dia a dia, um texto excelente que vai tirar nota 1000 na redação do Enem.
tá bom? Então eu espero muito mesmo que vocês tenham gostado e nos próximos vídeos eu quero trazer referente a como montar a estrutura da redação do Enem, pontos importantes que você tem que colocar, exemplos de pensadores, porque eu não sei se vocês sabem, mas dentro da sua redação é de fundamental importância você citar sempre uma coisa relacionada à história, à sociologia, à filosofia, então pensadores, filósofos, sociólogos, questões históricas, é muito importante estar incluído dentro do seu texto. Então eu quero assim trazer um vídeo ensinando vocês a linkar o conteúdo com essas coisas, que é uma coisa assim que eu tinha muita dificuldade e hoje eu tô aprendendo com mais facilidade. Então assim, espero que vocês tenham gostado, vai ter muito mais vídeo, tá bom? Se gostaram, não se esqueça de inscrever-se aqui no canal e de me seguir nas redes sociais. Um grande beijo pra vocês e até o próximo vídeo!